Muito bom, né, mulher? Tá o link aqui do Rebelizado. Nenhum empresário nessa sala contrataria um CEO com esse currículo para tocar uma padaria. Ó, fiquem por aí, só no final, vocês vão ter que ficar até o final. Seguinte. Uau, Anderson Carvalho virou técnico-tenente. Boa noite, Junito. Sergado tá muito difícil, tá difícil demais. Hoje, então, foi um dia amargo, né, cara? Amarguíssimo pros gado. Meu Deus do céu. Porque o que tá acontecendo? Tá chegando perto da campanha, agora tá tendo essas sabatinas e tal. A sabatina de hoje foi, assim, um desastre. Um desastre pros bolsonaristas. E o pior de tudo, foi logo depois da participação do Renan, a participação do Flávio. Então, acho que teve o Renan tendo uma participação primorosa, mostrando, assim, a que veio. E logo depois teve o idiota. Na frente de um monte de empresário. Foi horrível, cara. Foi, assim, péssimo pro gás. Foi maravilhoso pra gente, entendeu? Então, e com isso a gente chega nessa informação aqui. Teve a definição das sabatinas, das campanhas que vão lá na Globo fazer, né? Na Globo News fazer sabatina. Quarta-feira, amanhã, tem Renan Santos. Hoje era pra ser Lula, e o Lula cancelou. Lá um. Olha lá, na segunda-feira que vem tinha sido Flávio Bolsonaro, mas olha ali. Flávio Bolsonaro não confirmou a presença na sabatina. Entendam. Agora ficou mais do que claro pra todo mundo, até eu vi bolsonarista falando, cara, tá, agora entendi por que ele não deve ir pra debates. O Flávio Bolsonaro é ruim, tá com dificuldade e tal. O Flávio Bolsonaro é ruim. Não só debates o Flávio Bolsonaro vai começar a faltar, ele também não vai em sabatinas. O candidato, nem o Lula nem o Flávio, nem o Lula nem o Flávio, os candidatos que estão em primeiro e segundo lugar, não só não querem debater, como não querem ir em sabatinas para não ficar, não ter tanta comparação com o Renan Santos. O Renan vai ganhar de WO. Cara, isso é inacreditável. Daí aqui, o Paulo Figueiredo. Ai, espero que o Flávio Bolsonaro não vá. Não tem por que ficar dando moral pra uma emissora que só denigre e não faz jornalismo correto. Não vai ganhar nenhum voto por lá. Só vai dar audiência pra quem não tem. Quem que ele fala que não tem audiência? Quem que ele fala que não tem audiência? Renan. Você tá falando do Renan? Ah, não. Só vai aumentar os votos do Renan, porque vão ver que o Bolsonaro é um retardado, o Renan é muito mais bem preparado. E é muito aparente. Depois de hoje ficou muito óbvio isso. Meu Deus, cara. Que fase. Olha aqui. Paulo Figueiredo. O que o Flávio foi bem no Canal Livre, foi mal no Antagonista. Socorro. Foi bem? O Flávio foi bem no Canal Livre, pelo amor de Deus, cara. E foi molestado pelos jornalistas, cara. Nossa, velho. Eu tenho uma resposta de um cara aqui. Cadê? Renan tratorou, né? Quem dera o Flávio tivesse cultura e desenvoltura do Renan. Isso vocês devem estar pensando agora. Deu Paulo Figueiredo. Ai, não sei, não vi e ninguém viu. Ninguém viu. A audiência da sabatina caiu pela metade quando o Renan Santos saiu. E o Flávio Bolsonaro entrou. Ninguém aguenta ouvir o Flávio Bolsonaro, cara. Ó, Renan teve mais do que o dobro da audiência do Flávio Bolsonaro. Tem uma nota sendo feita aqui. Meu Deus do céu. Olha essa Flávia aqui que é bolsonarista. Ele tá abandonado dentro da campanha. Não tem equipe, não tem coordenação política. Só tem vontade de ganhar e os nossos votos. É sabotagem de todo lado. Daí o Paulo Figueiredo. Não pode o sujeito perguntar por que votar no Flávio Bolsonaro e você não ter uma resposta demolidora na ponta da língua. Ou perguntar sobre as 3 primeiras medidas e você responder primeiro sobre reeleição. Não dá, são coisas primárias. Janito, você acha que tem risco de não ter debate sem Flávio e Lula? Eu acho que eles vão fazer sim.
É muito feio não ter debate. Cara, eles vão dar uma hora pro Renan ficar... demonstrar a proposta lá. Mano, assim, tá dando tudo errado, cara. As estratégias, vamos combinar que as estratégias pra conter Renan Santos só falharam até agora. Primeiro foi a estratégia do não falar sobre o Renan Santos. Não vamos falar sobre o Renan Santos. Funcionou? Não funcionou. Aí vamos atacar Renan Santos. Funcionou? Não funcionou. Muito, vamos lembrar, muito graças ao nosso camisa 10, Nando Moura. Se não fosse o Nando Moura esgotar todos os ataques possíveis ao Renan Santos nos últimos 2 anos, assim, a campanha do Flávio teria um monte assim, de ataquezinhos bobos, mas se faz com um efeito, o Renan ia ter que se explicar e tudo, entendeu? Não tem mais. Eles não têm o que atacar o Renan. E hoje se encerra mais um ataque ao Renan. Hoje ele tira mais um ataque que eles iam fazer a ele. Hoje acabou. E eu vou mostrar mais pro final da live. O Renan já mostrou na live dele, mas vou dar mais alguns detalhes. Ai. Vamos lá. Tio Lezeira mandou R$15,14. Obrigado. Me perdoa pela falta de modéstia, mas acho que Zema e Caiado vieram para tentar flanquear o crescimento de Renan. Dito isso, Sabatina. Puta Sabatina, cara. Obrigado, tio Lezeira. Muito obrigado por mandar esse superchat. E já abri o caminho para a pauta agora da Sabatina, porque temos que falar sobre o grande dia do Renan Santos, que foi simplesmente ele sendo sabatinado, porém teve a presença de outros pré-candidatos, né, todos alinhados à direita. Tivemos Caiado, Zema, Renan Santos e Flávio Bolsonaro. E ali claramente deu para ver a diferença, né, do Renan para os outros candidatos, o preparo que ele tem. Eu não assisti a participação dos outros candidatos, só vi a do Renan, mas me falaram que o Caiado também não foi ruim. Parece que o Caiado foi bem, o Renan foi espetacular, o Zema foi sonolento e o Flávio foi ridículo. Então, é algo que foi o comentário do dia, né, no mundo político, foi essa sabatina. O enfrentamento entre Tales versus Renan Santos vai ser o assunto da próxima semana no mercado financeiro. Esse Tales porque ele é um empresário, além de ser um empresário, é um influenciador, né, bolsonarista. E eu acho que ele fez muito feio. Ele fez muito feio nessa sabatina aqui. Era pra ser alguma coisa séria, né? E basicamente eu desconfio que quem formulou as perguntas foi a campanha do Flávio Bolsonaro. Eu desconfio que quem fez as perguntas do Tales para todos os candidatos, quem formulou foi a campanha do Flávio Bolsonaro. Vamos separar aqui. Ó, essa aqui é a pergunta dele pro Zema. Eu não vi. Mas se a pergunta dele pro Renan foi aquilo e a pergunta do Flávio foi aquilo, eu não duvido que as outras também tenham sido direcionadas. Vamos ver. Oi. Bom. Vamos lá. Governador, essa pergunta não é minha, tá? Eu falei durante o discurso aqui. É uma pergunta do setor produtivo. Então, a gente representa aqui 100 mil empresas, 16 milhões de empregos. Isso aqui é uma entrevista de emprego para o próximo CEO do Brasil. Esse papo de CEO do Brasil é foda. Então, esses empresários são meio bobos. Não leve pro pessoal. Governador, o senhor se vende como liberal que faria no Brasil o que fez em Minas. Mas vamos ao que de fato aconteceu. O senhor tentou privatizar a CEMIG, a Copasa, a Gasmig desde 2018 e, depois de quase 2 mandatos, nenhuma privatização saiu. E a dívida de Minas com a União ficou anos protegidas por liminar. Ou seja, o estado mais liberal do país sobreviveu não pagando o que deve ao contribuinte dos outros 26. Empresário que promete e não entrega, perde o cliente. Por que o eleitor deveria acreditar que o senhor fará na presidência contra um Congresso super hostil, o que não conseguiu fazer na sua própria Assembleia? Mano, pergunta insossa. Nossa, pergunta tipo, foda-se, tá ligado? Vamos ver, próxima pergunta foi pro Caiado, né? Vamos ver a pergunta dele pro Caiado. O Caiado tá incomodando um pouco os bolsonaristas aí. Pode ter sido uma pergunta... Café com leite essa pergunta.
Caiado, eu falei no meu discurso de abertura que isso aqui é uma entrevista de emprego para ver quem vai ser o CEO do Brasil. Logo, aqui eu não falo em nome do G4, do Thales Gomes, mas sim em nome de 100 mil empresas que nós temos aqui no ecossistema da companhia, que empregam 16 Molodoi milhões de 14 pessoas. mandou 15 reais. Como uma entrevista de emprego. Ai, ai. Entrevista de emprego, mano. Entrevista de emprego. Assim, papo de entrevista de emprego. Ah! Em respeito ao setor, em nome do G4, do Thales Gomes, mas sim em nome de 100 mil empresas que nós temos aqui no ecossistema da companhia, que empregam 16 milhões de pessoas. E como uma entrevista de emprego, em respeito ao setor produtivo, obviamente que a pergunta vai ser dura. Então, não leve para o pessoal. Governador, o senhor está na vida pública há quase 40 anos. Foram décadas de mandatos em Brasília, enquanto o Custo Brasil era construído voto a voto, emenda a emenda. O senhor não é outsider do sistema. O senhor é sócio fundador. E tem um ponto que essa plateia sente no bolso. O agro, sua base, capta no plano safra com juros subsidiado, enquanto o empreendedor urbano que está aqui paga Selic cheia mais spread para fazer sua folha. Me responda então sem desvios. O senhor tem coragem de acabar com o crédito subsidiado do teu próprio setor e colocar todo o empreendedor brasileiro na mesma régua? Sim ou não, Caiado? Só quis tentar pegar uma pegadinha com o agro, né? Ok. Nada demais. Mas a pergunta pro Renan Santos, essa aqui, foi 100% de certeza feita pela campanha do Flávio Bolsonaro. A pergunta pro Flávio Bolsonaro foi 100% de certeza feita pela campanha do Flávio Bolsonaro. Vamos ver por quê? Todos, candidato Renan, assim como... Tipo, nos outros que não valia, mano, duas perguntas bobas, assim, sabe? Duas perguntas feijão com arroz, porque eles tratam já o Zema e o Caiado como café com leite, né? Não feijão com arroz, café com leite. Eles são café com leite. Falamos com todos os candidatos aqui. Essa é uma entrevista de emprego para o próximo CEO do Brasil. Logo... Janito, pausa esse superchat. Eu não posso, eu preciso pagar conta, né? Se eu pauso o superchat, eu não pago conta. A gente reuniu aqui empresários, membros do ecossistema do G4. Então aqui estão representados 100 mil empresários online conosco e sentados aqui nessa sala. Good evening, Jumbito of the guys, of the people. Como é que Podia você ver tá, essa Janito? voz aqui. Cara, eu só quero falar que pode ser uma impressão minha, mas eu acho que a missão não vou nem dizer a missão. O Renan, os discursos do Renan e a esperança mesmo é a palavra que tá me dando para um futuro melhor, tá fazendo muito bem na minha vida. Eu nunca fui tão eficiente no meu próprio trabalho quanto eu estou sendo, principalmente depois de ter escutado o discurso do Renan no Congresso de São Paulo, cara. Eu achei foda. Eu estou inspirado. O futuro é pica. E vamos pra frente que o Brasil, o futuro do Brasil é nosso, porra. Olha, quem diria que esperança faz bem pra vamos dizer, pra saúde mental, né? Faz bem pra saúde mental. Muito obrigado, obrigado pela mensagem, obrigado pelo superchat. E é isso aí. Eu acho que muita gente tá sentindo isso. Eu tive... não vou falar quem, mas aqui da nossa live, a pessoa mandou mensagem, pô, já estão uns 3 dias meio pensando no discurso do Renan, no que tudo aconteceu, no que foi aquele congresso, né? Não tava caindo a ficha, sabe? Muita gente saiu emocionada, cara. De verdade, com o desempenho do Renan e o que ele tá entregando, cara. Ele tá entregando nessa pré-campanha os discursos, as sabatinas, cara, tá dando muito orgulho, cara. Tá dando muito orgulho. Falo que são 100 mil aqui. Vamos voltar. Candidato Renan, assim como falamos com todos os candidatos aqui, essa é uma entrevista de emprego para o próximo CEO do Brasil. Logo, a gente reuniu aqui... Um CEO que é monarquista, como que é? CEO monarquista, feudalista, não sei o que, monarquista, que seria o Renan Santos. Empresários, membros do ecossistema do G4. Então aqui estão representados 100 mil empresários
online conosco e sentados aqui nessa sala, que são 100 mil empresas que o G4 tem em seu ecossistema, que emprega 16 milhões de pessoas. Então, uma parcela importante da massa salarial brasileira está aqui para sabatiná-lo e, obviamente, Pô, eu não vi nas outras perguntas tendo a Polícia Federal ali, ó. Esse Polícia Federal é da segurança do Renan, ó. exige uma pergunta tão dura quanto o cargo que o senhor pretende ocupar. Renan, o senhor passou 10 anos derrubando e criticando quem governa, mas nunca assinou uma folha de pagamento relevante. Olha só. Ponto 1. Qual que é o ataque que a campanha do Flávio está fazendo ultimamente ao Renan? Que é um ataque vindo de pesquisa qual. E eu falei isso por falar e me confirmaram, tá? Fui confirmado que sim, veio dos marqueteiros da campanha do Flávio e foi feita uma pesquisa quali para fazer o ataque ao Renan. Mano, é que tava óbvio, tá? Não vou falar, eu sou um gênio por acertar isso. Não, mas tava óbvio. Mas sim, confirmado, fizeram uma quali e falaram, vamos atacar o Renan nesses pontos aqui. E aonde que coloca a pergunta? Exatamente nisso. Você nunca assinou uma folha de pagamento. Assinou muitas, né? Mas tudo bem, vamos lá. Nunca respondeu por um orçamento, Respondeu. nunca demitiu ninguém olhando no olho. Ô, cara, o Thales não acompanha a vida do MBL, né, cara? Tem um cara que saiu expulso a taco de beisebol do movimento. Quer mais olho no olho do que isso? Nenhum empresário nessa sala contrataria um CEO com esse currículo para tocar uma padaria. Ó, sendo escrotaço pra poder gerar corte, tá? Isso aqui é pra gerar corte pra campanha do Flávio Bolsonaro. É só pra gerar corte pra campanha do Flávio Bolsonaro usando aquela premissa que o Renan não tem preparo. E o senhor está pedindo a maior operação do país. E o problema não para na execução. Alcança também as suas convicções. O senhor diz que bolsonarismo e petismo são duas faces da mesma decadência. Agora vem o ataque da campanha. Isso aqui é coisa do Paulo Figueiredo. Ele tava conversando com o Paulo Figueiredo. E aí, Paulo Figueiredo? O que eu uso de ataque? O que eu faço? Como que eu faço a pergunta, Paulo Figueiredo? Dele, cara, você coloca então no negócio aquele ataque, né, do diploma dele, mas também fala do voto nulo, hein? A gente tem que pegar nesses no voto nulo porque eles não podem votar nulo nessa eleição. A gente tem que pressionar eles, não sei o que. Mano. Mas as pesquisas desenham um segundo turno entre Flávio Bolsonaro e Lula. E nesse cenário, não existe terceira face hoje. Não, você não tem chance. Olha a pergunta desse filho da puta. Não, você não tem chance. Então, cara, isso é imagina uma pergunta dessa. Não, você não tem chances. Não, você vai ter que escolher. Não, você tá aqui, você não vai ter. Não, você não vai ganhar. Quem vai ganhar é o Flávio. Quem vai pro segundo turno é o Flávio. Lá. É muito filho da puta, cara. Branco e nulo não somam para ninguém. Só que o seu eleitor é esmagadoramente antipetista. Então, cada voto seu que se anula desfalca apenas o lado que enfrenta o Lula. A neutralidade que o senhor vende como pureza... Cara, isso é muito... Cara, vocês estão se tocando no absurdo dessa pergunta. É basicamente, sei lá, os vídeos do Kim Paim de 2022. Ele tá, tipo, basicamente tirando o Renan da disputa, não, e a gente quer ter os votos ainda. Vocês vão ter que apoiar o Flávio. É basicamente isso que o Thales tá fazendo. É, na prática, um empurrão para o Planalto de quem o senhor diz combater, o Lula. Então responda. Porque é o seguinte, a mesma premissa pode ser usada. Hoje, na verdade, o Renan no segundo turno, mano, assim, se você ver as pesquisas, né, ele começou com 20%, porque as pessoas não conhecem o Renan. Quanto mais ele vai conhecendo, assim, ele já tá chegando perto do Lula, tem pesquisa que tá dando ele quase com 40% a 40 e poucos do Lula. O Renan o Renan tira voto também de petista. O Renan, se for pro segundo turno, é papo de 60%, cara, pra ganhar essa eleição. Felipe Lima mandou R$15. Somente o Renan foi questionado sobre quem ele iria apoiar no segundo turno. Muito curioso, cara. Por que esse questionamento não é feito pros outros?
Cara, eu acho muito ridículo esse argumento de se você não vota num, você tá dando voto pro outro, sendo que não, se eu voto nulo, eu estou literalmente me abstendo eu não quero de escolher. votos. Eu não quero Tipo assim, escolher. se eu voto nulo e o Flávio ganha, a porra do petista vai usar o argumento que meu voto nulo fez o Flávio ganhar. E se eu voto nulo e o Exatamente. Lula ganha, o bolsonarista retardado vai usar esse mesmo argumento. Porque esse argumento é imbecil. É um muito argumento imbecil. retardado, cara. É um argumento de mongol. É o argumento, não é nem de mongol, é o argumento do midwit, tá? É o argumento do midwit. É as pessoas medianas aí que se acham inteligente vêm com esse argumento. Muito obrigado pelo superchat, obrigado pelos R$50. Eu fico muito agradecido e é muito bom a tua mensagem aí. É o seguinte, cara, existe a opção nulo bem pra você, cara, assim, ok. São duas opções, eu não quero me comprometer moralmente. Eu acho que o Flávio Bolsonaro. Eu acho que o Bolsonaro continuar no poder é uma merda, eu quero ir contra ele. Se o Lula, eu também vou contra, eu quero que se foda esses dois. O que eu faço? Posso anular, é uma opção da. Mas eles não, mas é que você é antipetista. Então vocês têm que votar na gente. Daí o que eles fazem? Eles liberam, né, solta o Lula. Por que não? A gente solta o Lula, eles vão ser obrigados a votar na gente, que nós só tem a gente de opção. Eu posso usar essa mesma premissa do Thales hoje, na verdade, é mais pro Renan. É a favor do Renan. Cara, assim, Flávio Bolsonaro tá colocado pra perder. Ele vai perder o segundo turno. Obviamente vai perder. Você votar no Flávio hoje você votar no Lula. Eles tentaram usar essa estratégia pra tentar falar, não, o Renan está atrapalhando. Hoje o Flávio Bolsonaro atrapalha a direita. Hoje o Flávio Bolsonaro é colocado pra atrapalhar o Renan pra manter mais 4 anos de Lula. Essa é a realidade hoje. A essas coisas que essa plateia precisa ouvir. Qual foi a entrega mais difícil que o senhor já geriu na vida, com números, prazo e resultado auditável, e, estando fora do segundo turno, entre Flávio e Lula, em quem o senhor vota? E avisamos desde já. Não estaremos no segundo turno, não é resposta. Porque ele já sabe o resultado da eleição? Ele é evidente agora? Ô, pau no cu. Ele é vidente. Temos um vidente aqui, gente. Ele já sabe que vai estar no segundo turno. estadista de verdade responde, inclusive, aos cenários em que perde. Cara, eu não vou colocar aqui. Vamos assistir. Sabe porque eu não canso de assistir a tratorada que o Renan deu nesse cara? Esse cara, olha só, olha o sorrisinho. Olha isso aqui. Ele acha que ele falou, nossa, mano, saiu perfeito, meu. Saiu perfeito, meu. Ô, Paulo Figueiredo. Caralho, mano, orgulhei a gente agora, mano. Acabei com o Chico Linguiça. Deixa eu salvar aqui. Olha o sorrisinho. Peguei ele, mano. Acabei com a campanha do Renan Santos. Vamos lá. Acabei com a campanha do Renan Santos, meu. Acabei. Traulitei o Renan Santos. Tanto que. Ele fez a pergunta e já pediu pra galera das redes sociais dele cortar só a pergunta e postar. Ele. Depois acho que pegou mal agora no final ele acabou postando uma resposta do Renan, né? Ele só tinha postado essa pergunta dele. Aí os bolsonaristas estavam replicando também só a pergunta dele, não estavam replicando a resposta. E por que os bolsonaristas e ele não estavam replicando a resposta do Renan? Por que será? Vamos ver por que eles não postaram a resposta do Renan? Boa tarde a todos. Muito obrigado aí pela oportunidade. Bom, a pergunta já começa com uma imprecisão um tanto quanto bizarra, porque minha vida pregressa toda passou por administrar empresas. Eu sei o que é fazer uma folha de pagamento, e o pior, eu sei o que é pegar uma empresa fechada, quebrada, com os funcionários devendo 5 meses sem receber, botar pra andar baseado no crédito pessoal que eu construí recuperando empresas. Trabalhei isso não com uma nem com duas, mas com quase uma dezena de empresas ao longo da minha vida. Sei o que é estar no banco dos réus da justiça trabalhista, ouvindo a injustiça de um sindicato safado que tentou te extorquir no momento da negociação anterior. Sei exatamente o que é ter um agiota ligado a uma factoring
indo querer te empurrar as dívidas da gestão anterior com juros que não deve ser aceitado. Sem justamente fazer isso. E essa é a postura que o próximo presidente da República tem que ter. Porque a gente vai pegar um cenário muito similar a esse. Só que essas são as minhas realizações antes de me tornar um líder político. Aqui ele só falou não, aqui, eu gerenciei empresas, inclusive saiu matéria hoje da Cruzoé, né, comprovando, porque eles tiveram que ir atrás, olha só, o Renan ele tem que provar as coisas que ele fala, entendeu? Os outros não precisam. Não, eu gerenciei empresas, recuperei bastantes empresas. Eles tiveram que ir atrás e confirmar, né, eles confirmaram, cadê? Vou até mostrar aqui pra gente construir essa participação, ou como essa participação do Renan, essa resposta foi magistral. Cadê? Mikael mandou R$15. Opa, aí, Argumento que eu uso para o voto nulo. Se estou contra um Boston arista, eu devolvo a pergunta com outra pergunta. Você tem 3 opções de voto. Tem que escolher entre Lula, Haddad ou votar em branco. Qual escolhe? Normalmente mata e mostra o raciocínio. Como é que é? Se eu estou contra o bolsonarista, eu devo perguntar com outra pergunta. Você tem 3 opções de voto. Tem que escolher entre Lula, Haddad ou votar em branco. Qual escolhe? É uma boa. Eles vão falar nem Haddad. Só pra dar... Não, eu vou votar sempre no mal menor. Lula, Boulos ou branco? Tem essa aqui também, né? Tinha esquecido dessa aqui, ó. Gil Leuzera mandou R$20,14. E aí, tio Lezeira? Rapaz, argumento unificado simples para não votar nos outros 2. Fala, eu não voto ladrão, pau no cu de vocês. Último argumento para votar no Renan: se você não quiser nada do que escrito no livro amarelo, serão 8 anos sem limão rosa. Esse é bom. Esse é um belíssimo argumento. Eu uso o argumento do professor Ricardo Almeida. Mano, eu vou votar nulo e foda-se, pau no cu de vocês. Esse é o melhor argumento. Olha lá, muito bizarra essa pergunta que o Renan nunca demitiu ninguém. Como se o MBL não tivesse demissão também? Só o Junito eu demiti 3 vezes. Em busca do Tetra. Mas o Rafael Rios postou aqui uma... Cadê? Aqui, ó. O Renan, né? Ó. O Renan na empresa que ele recuperou e tal. Porque eles trabalhavam recuperando empresas, né? Vamos lembrar. Aí a Cruzoé fez uma matéria pra... Não, ok. Ele realmente recuperou empresas. Não, mas cadê a matéria, Riso? A experiência de Renan Santos no setor privado. A assessoria da missão enviou o currículo do candidato à missão após o questionamento durante a sabatina. Eles estiveram aqui, ó. Estiveram aqui atrás, ó. Ó, 60 funcionários, 100 no pico de gestão, 70 funcionários aqui, tem as empresas que ele geriu. Meus amigos, o Nana é foda. O líder político é um líder que necessita... Agora a gente vai pra parte que ele simplesmente destrói a premissa da pergunta. Olha lá. Minhas realizações antes de me tornar um líder político. E um líder político é um líder que necessita tomar esse tipo de decisão num contexto novo, em que não se conta apenas a ética da convicção, que é a ética da convicção que eu contei todos os anos em que eu fui militante político, algo que eu tenho orgulho, faço desde 2014, mas também como liderança que precisa da ética da responsabilidade, que é quem vai assumir um país e vai ter que tomar decisões muito, mas muito difíceis. Pois bem, como líder político, no movimento que é o maior movimento político do Brasil, isso é oferível, nós fizemos a maior ação política com as maiores manifestações da história do Brasil ao longo dos últimos anos, que foi o impeachment da Dilma Rousseff. Organizei essas manifestações, ajudei a criar a linguagem política daquilo que chama de direita no Brasil, algo que foi surfado por muito vagabundo por aí. Nossa, Depois ainda disso, chamou o Flávio de vagabundo. Um partido político, algo que o ex-presidente Bolsonaro tentou e falhou miseravelmente, estando no poder, botando... Aqui ele já destrói também o candidato do Thales. Pô, olha só, você tá falando que eu não sou capaz, eu fiz um partido... O cara era presidente e não fez. Não conseguiu, não foi capaz. Eu fui capaz. Agora ele vai dar uma no novo, né? Nos empresários aqui, ó. Seus filhos para tentar tocar isso, algo que naturalmente eles não conseguiriam com a baixa inteligência que eles têm à disposição. Baixa inteligência. Fiz isso no menor período de tempo. Vamos comparar com o Partido Novo, que é um partido montado por executivos da iniciativa privada. Eles gastaram milhões e demoraram 5 anos. Eu consegui coletar as assinaturas em menos de 2 anos, com muito menos dinheiro. Sendo um líder, acima de tudo, político, não um líder empresarial. Porque existe uma diferença muito grande entre ser um líder empresarial e político. E você, como uma pessoa que conhece Aristóteles, sabe muito bem disso.
Não existe nada mais nobre do que a boa atividade política Nossa. e a busca do bem comum. Nesse sentido, eu até não concordo, me permita discordar, Thales, da ideia de que eu estou fazendo uma entrevista de emprego. Porque liderar um país não é uma entrevista de emprego. Liderar um país é apontar o caminho de um povo como um todo. Meu objetivo não é obter um lucro, meu objetivo é obter um horizonte. Aqui, até nesse momento, ele demoliu a premissa da pergunta do Thales. Que ele é um... Não, você tá fazendo uma entrevista de emprego? Olha o teu currículo. Ele demoliu usando referência do próprio Thales, que ele, no discurso, usou Aristóteles. Ele quis parecer inteligentão. Não, Aristóteles aqui, Alexandre o Grande. O Renan Santos simplesmente pegou as referências do próprio Thales e jogou contra ele, na cara dele. São coisas diferentes, ambas muito nobres, mas elas têm naturezas diferentes. E a gente tem que entender essa natureza. E o que me qualifica nesse sentido para estar aqui, além dessa experiência pretérita e dessas realizações que são metrificáveis, no partido político que eu montei, eu tinha uma folha de pagamento que envolvia milhares de jovens espalhados pelo Brasil. Milhares, que ficavam debaixo de chuva, debaixo de sol, tomando não na cara de um monte de gente, que falava, eu não vou acreditar em montagem de partido, o Brasil não precisa de um partido. E eu tinha que toda quinta-feira, toda sexta-feira, pagar o valor deles, obtendo doação, vendendo produtos, e montei um partido vendendo livro. Num país de pessoas iletradas que não dão valor à leitura, eu vendi livro e a venda de livro foi responsável pelos 50% do faturamento que montou esse partido. Então o que eu sou é um líder gestor qualificado no setor privado, porque a política, a atividade política que eu toco, inclusive o partido político, é um ente privado. E é um ente privado em que nós fazemos muito mais com muito menos. Criei a revista Valete, que é a segunda maior revista de política e cultura do Legal a Brasil. propaganda dos produtos da BL. Não tô falando Ainda tá fazendo uma propaganda dos produtos? em digital, porque ela nossa é só impressa. Criei um ecossistema do Valete Plus com 50 mil usuários para produção de conteúdo independente, uma rede social própria. Isso nos qualifica usando, volto a colocar, o que há de melhor em termos de gestão, para ser um grupo político inovador. E aí o que as eleições nos mostram é fazer mais com menos. Sobre a política de segundo turno, eu volto a repetir, eu vou lutar e um líder não vai ficar aqui falando, eu não vou para o segundo turno, e qual é esse cenário? Não posso fazer isso. Imagina o Alexandre em Galgamela, você ama o Alexandre assim como eu. Imagina o Alexandre em Galgamela, não sei, acho que vou negociar com o Dario. Não, ele foi até o fim. E eu tenho que ser assim, porque o mesmo time, o mesmo exército de militantes que eu motivei a montar o partido político, eu tenho que motivar agora. E eu não posso ter compromisso com erro. A família Bolsonaro e o lulismo são duas faces da mesma moeda, não porque são iguais, eles são diferentes entre si, mas porque ambos geram danos terríveis para o nosso futuro. A gente está penhorando o nosso futuro. A discussão política dessas eleições vai ficar centrada o quê? O Lula dá mais um pouco de pé de meia, o Lula dá mais um vale-gás para as pessoas e o Flávio Bolsonaro oferecer celular de graça para mulher, para melhorar a intenção de voto com mulher? Essa que se tornou a discussão política no Brasil, tinha que estar falando de desindexação, e aqui acabou com o Flávio. Reforma de competência. E aqui só demonstrou que o Flávio é um completo retardado. Cara, não... Se tivesse ensaiado, se o Renan soubesse da pergunta antes, não sairia tão perfeita assim a resposta do Renan. Eu não aceito trabalhar com essas categorias. E isso não é ficar neutro, isso não é fugir. Até porque quando você adota esse caminho, o que acontece é que você apanha dos dois lados, que foi o que aconteceu comigo. Mas sabe o que acontece também? Você se torna um líder melhor. E esse é o ponto. Eu só estou aqui sentado, tendo a honra de estar sentado com vocês conversando, porque eu adotei um caminho, não da neutralidade, mas de enfrentar ambos, de não aceitar o erro de ambos. Isso me tornou um líder qualificado, que de acordo com algumas pesquisas, como é o caso da Atlas, já me coloca em primeiro lugar no público de 16 a 24 anos, ou seja, construindo um horizonte novo. E citando aqui um líder empresarial que deve ser referência para todos vocês, que é o Peter Thiel, ele já dizia bastante, crie seu próprio monopólio. Crie, antes de tudo, seu próprio monopólio. Seja líder. E para fechar com chave de ouro, joga aqui um exemplo dos empresários mais... Que é o exemplo, né? Para quase todo mundo. Todo mundo ali tem que ficar lendo o livro do Steve Jobs para ter ensinamento. E ele... tô seguindo o Steve Jobs aqui. De uma tecnologia que ninguém pode imitar. Foi isso que eu fiz para as novas gerações. Eu criei um pensamento político próprio, Peter Thiel, quer dizer, uma estética própria, uma liderança própria. E com base nisso nós criamos um nicho eleitoral próprio, com um sonho, um horizonte próprio, que nos deixam aptos a participar do grande debate. E é por isso que eu tenho a honra, Thales, de estar aqui com você, de poder discutir isso com você, de poder discutir com o Duda, e estar aqui. É uma visão que pode ser encaixada também como empresarial, no sentido de gestão, mas uma visão muito poderosa em termos de coração. Eu estou aqui por causa desse coração, e é isso que vai fazer a gente mudar o Brasil. Cara, alguém acabou de falar aqui no chat, que é um dos top 3 respostas do Renan.
Não, vocês não estão entendendo. Essa resposta do Renan. Eu nem comentei, eu encontrei o Renan hoje. Só falei rapidinho que, nossa, que carcada que você deu no Thales. Ele, não, foi de boa e tal. Eu falei, não, mano. Eu falei pra ele, cara, assim, essa resposta que você deu pra ele vai ser o assunto da Faria Lima nos próximos dias. E não só isso, eles vão estudar a tua resposta. O Thales, ele fez essa pergunta achando que já tinha abalado. Sabe, você vê a feição dele, nossa, acabei com o Renan. Eu fiz a pergunta, acabei com esse cara na minha pergunta. Eu sou um gênio. Paulo Figueiredo, acabei com o Renan Santos. Já vão fazendo os cortes aí. Daí vem essa resposta demolidora. E debate pronto. Sabe, o Renan não teve tempo para analisar o que ele vai pensar. E parece uma resposta que foi analisada com dias e dias de antecipação para você responder e destruir a argumentação do cara. E ele fez isso na hora. E essa resposta vai ser estudada aí quando se tratar de como que é a preparação que os políticos fazem com o marqueteiro. Esqueci o nome, tem a expressão que eles usam para isso. Cara, vai ser estudada, vai ser destrinchada. Como que esse cara fez isso? Como que o cara respondeu uma pergunta difícil desse jeito, de uma maneira tão magistral? Media training, isso aí vai virar exemplo para media training daqui para frente, tá? Foi perfeita essa resposta, não teria como ser mais perfeita do que isso. Desde a postura do Renan, no tom de voz que ele usa, em todos os pontos que ele destruiu o Thales. Ele destruiu a premissa da pergunta. Então, por isso que quando eu vi isso aqui, eu falei, meu Deus. O Renan, o nosso Nanã, não sei se foi um momento assim. Sobrou isso pros bolsonaristas, postar só a pergunta, porque eles acharam que foi muito genial e o Renan nunca sairia dela. E o Renan simplesmente deu uma aula. Uma aula. Vamos ver a pergunta que ele fez pro Flávio? Não, antes disso, antes aí a gente ir pra pergunta que ele fez pro Flávio, tem a entrada do Renan aqui, né? Ele encontra o Caiado. Eles têm uma troca aqui, ó. De Olha lá. Renan Santos. Opa, assumi a vida? Caramba. E aí? E aí, ó, tá com o microfone, Renan. Como é que tá? Bom? Esse menino aqui, ó. Bom. Esse menino aqui, ó. É bom. Renan Ó, esse menino, ó, ele continua falando, ó. Santos tem apenas 42 anos. Esse aqui, ó, no impeachment. Ele falou, esse menino é bom, esse menino é inteligente. Ó, daí o Renan falar, isso aqui me ajudou a tirar a Dilma. Muito boa essa troca, cara. Fofo demais. Cadê? Vamos lá, vamos pra... Ah, e tem o Renan dando porra. Não. Essa saída do Renan Santos aqui é foda também, né? E de todo mundo que tá aqui, não fez uma doação de energia. Vamos ver a saída do Renan. E agora vamos... Agradeço a Duda Teixeira, agradeço a Renan Santos. E agora vamos ouvir o quarto sabatinado do dia, da manhã, o candidato Flávio Bolsonaro. Qual é, né, Renan? Ai, mano, tem uma escada ali do lado. O cara. Aqui, ó. O cara indo pela escada ali, ó. Uma questão. Ele simplesmente dá um salto no palco. Os pensamentos intrusivos venceram novamente. Olha lá, ó. Da manhã. E o cara atrás, assim, deve ter olhado assim, ó. Tipo, né? O candidato Flávio Bolsonaro. Não, a última vez, vai. Última vez. Inacreditável. O presidiu. No dia da manhã, o candidato Flávio Bolsonaro, uma questão logística, ele infelizmente não pôde estar com a gente. Não, detalhe. Olha, Quarto e último sabatinado. todo mundo olhando aqui embaixo, ó. Michel Ruivão mandou. Valeu. Olha a galera aqui olhando, ó.
do dia. Todos empresários lá. O candidato Flávio Bolsonaro, uma questão... Todos os empresários aqui olhando, ele pulando. Vamos lá. Flávio Bolsonaro. Uma coisa, né? Uma coisa que me falaram, eu não tinha me tocado. Deixa eu pegar aqui. Eu postei até. Esse vai ser rápido que foi eu que postei. Todo dia alguém caindo no funil do MBL postou isso aqui. O Thales Gomes, ele é contra o home office, né? O home office é um veneno. E adivinha quem fez hoje uma sabatina home office? Pra poder ficar lendo, cara. Cara, assim, debate com... Eles exigiram, pra debater contra o Renan, eles exigiram ponto eletrônico e mesmo assim correram. Em debate, em sabatina, eles estão fazendo debate, sabatina pelo computador pra poder ter a cola e poder e ler as respostas. E mesmo assim, não vão mais em sabatina. Vamos lá. E ao mesmo tempo, Os que nos assistem aí. Bom dia, senador. Tá ouvindo a gente aí? Bom dia, Thales. Bom dia a todos que nos assistem. Responsabilidade. Não leve pelo pessoal, está na urna. Vamos lá. Aqui, ó. Não leve pelo... Olha lá. Agora vamos ver essa pergunta aqui. Em meu nome. Essa pergunta também foi formulada pela campanha do Flávio Bolsonaro. Querem ver? Eu falo aqui não em nome do G4. Você fala em nome do Paulo Figueiredo, né, Thales Gomes? Em meu nome, mas em nome de 100 mil empresas que são membros do G4 e que empregam 16 milhões de pessoas. Durante meu discurso de abertura, eu diria que... Antes da gente ver, deixa eu só lá de novo. Tem Live Pix? Gosto. Milos mandou R$15. Foi mal interromper Junito, mas fica imaginando uma resposta dessa num debate contra o Flávio e o Lula. O Renan parece o Thiago Braga usando a fonte do inimigo contra eles mesmo, kkk. E eles Milos, muito obrigado pelo superchat, eles perceberam isso, né? Hoje não, já era, Flávio não vai em debate, Flávio não vai em sabatina. Não vai em sabatina que o Renan participe. A diferença vai ficar muito evidente, eles precisam fugir disso agora. Eles estão perdidos, tá? Estão perdidinhos, estão buscando ataques contra o Renan pra tentar destruir. Não vai rolar. Vamos lá. Agora a pergunta do Thales. Isso aqui é uma entrevista de emprego, né, para o novo CEO do Brasil. Então, estamos sendo duros, como temos que ser, para o homem que pretende assumir uma operação tão relevante como o Brasil. Então, não leve pelo pessoal, a pergunta é de fato dura, mas com a dureza que o cargo exige. Senador, sejamos francos, o senhor não está nessa disputa pelo seu currículo. Está porque carrega um sobrenome cujo dono está inelegível. O mercado precisa saber o que está comprando. Se eleito, quem despacha no palácio? O senhor ou o seu pai? E sob previsibilidade, que é o que essa plateia precifica. O governo da sua família terminou furando o teto de gastos por PEC em ano eleitoral. E o senhor mesmo nunca se descolou publicamente de uma só decisão do seu pai. Cite agora, na frente de todos esses empresários aqui nessa plateia e online conosco, uma divergência concreta de agenda econômica entre o senhor e o presidente Bolsonaro. Se não existir nenhuma, por que o seu nome está na urna? Mano, isso aqui foi basicamente o seguinte, qual que é o que eles estão querendo dizer na campanha do Flávio Bolsonaro? Não... Eu sou o Jair Bolsonaro! Nesse corre o sangue de Jair Bolsonaro! No jingle, não, é o capitão voltou, Flávio Bolsonaro, é o capitão, é o Bolsonaro. Aí qual a pergunta do Thales? Ora, Flávio, como a gente sabe que não é eu acho que é o Jair Bolsonaro, na verdade, que vai mandar no seu governo, hein? Ai. Porra, que pergunta difícil, hein, Thales? Porra, mano. Caralho, colocou ele contra a parede mesmo, hein? Porra, mano. Que pergunta ruim de responder, hein, mano?
Basicamente o que a campanha do Flávio Bolsonaro tá tentando colocar na cabeça da galera. Não, vocês vão... Sou eu, mas na verdade eu sou o Jair. Jair vai estar comigo. Aí você não. E aí, como saber que é você e não o Jair? Agora a gente vai assistir Flávio Bolsonaro responder que eu não assisti. E vamos passar bem rápido. Vai sendo 2 vezes aqui. Deve ser uma merda também isso aqui. Não, assim, pro Paulo Figueiredo falar que foi uma merda, que foi uma merda mesmo, né? Que ele falou que ele foi bem no Canal Livre, ele foi amassado no Canal Livre. Thiago Silva mandou R$14. Se votar nulo, elege o Lula. Não é assumir que o Flávio não consegue vencer o Larápio? Thaleson vendido, tentou pressionar o Renan, mas é onde ele vai bem. Veja o Flávio sempre com voz embargada. Nossa, cara, que lapada. Não, e sabe o que é o pior? Agora, já que você voltou no assunto, o ego, né? Um cara desse, olha só, um cara desse tem o ego lá nas nuvens. Assim, essa estompada que ele tomou do Renan Santos vai marcar ele, tá? Vai marcar ele pro resto da vida. Na frente de um monte de empresário, sabe? Puta, nossa senhora! Na frente dos pares dele, ele é um influenciador de empresários. Na frente de todo mundo, ele toma uma lapada dessa e fica... Nossa senhora. Esse vai dormir zonzo hoje, cara. Eu agradeço a todo mundo. Vocês são foda. Mostra a teta, Julito. Vamos acelerar, porque isso aqui é um merda. 2 vezes? Bom dia, tarde, bom dia a todos que nos assistem aí. Grande honra me dirigir a todos vocês e também quem está nos acompanhando aqui pelo meio virtual. Bom, é uma entrevista de emprego, concordo. E mais do que isso, eu sou alguém que estou mais do que preparado para assumir o comando desse país. Alguém que tem a consciência e a sabedoria de como lidar com o Congresso Nacional. E alguém que compreende como funciona o jogo do poder em Brasília. Ela é completamente diferente da iniciativa privada, mas eu entendo que, como fizemos já no governo do presidente Bolsonaro, muitos dos princípios da iniciativa privada nós vamos trazer para a administração pública. Não tenho nenhuma dúvida que eu vou montar o melhor time de ministros que esse país já viu. Então, Thales, eu sou Flávio Bolsonaro, eu sou advogado, eu sou empresário, estou há 24 anos na vida pública, são 4 mandatos como deputado no Rio de Janeiro, 8 anos como senador da República, sendo 4 deles participando direto ou indiretamente das tomadas de decisão durante o governo do presidente Bolsonaro, num período em que nós que estamos vivos foi o mais difícil da nossa história, que foi a pandemia. Então eu estou com um excepcional time ao meu lado, Thales, e algumas coisas eu faria diferente do presidente Bolsonaro, não apenas no tocante aí a questões pessoais, né? Eu sou um Bolsonaro vacinado, de fato. Deixa eu ver essa parte aqui. E algumas coisas eu faria diferente do presidente Bolsonaro, né? Não apenas no tocante aí a questões pessoais, né? Eu sou um Bolsonaro vacinado, de fato. Eu sou um Bolsonaro vacinado, cara. Vamos lá, vamos continuar. Diferente do presidente Bolsonaro, alguém que garantiu, né, que todos os brasileiros que quisessem tivessem acesso à vacina, alguém que fez o maior programa de distribuição de renda dessa história, que foi o Bolsa Família, com um piso de R$600 para que as pessoas não precisassem ir para o mercado, saquear mercado ou assaltar a casa do vizinho para ter o que comer, né? Já que nesse momento muitas pessoas, o comércio estava fechado, ninguém podia trabalhar, ninguém podia circular, e certamente... Ah, esqueci, eu ia falar, né? Ele falou que é o Bolsonaro vacinado. Cara, isso aqui foi uma coisa tentada no começo da campanha. Que ele era para se colocar como um Bolsonaro, só que mais moderado, um Bolsonaro vacinado. Só que, mano, com certeza pegou muito mal com o próprio público bolsonarista, porque o que acontece? Como eles não têm o que falar na campanha, a campanha do Flávio Bolsonaro tá sendo, assim, horrorosa. O que eles fizeram essa semana? Eles não voltaram com o assunto das vacinas? Eles não voltaram com o assunto antivax e pegaram toda a base mais doidinha? Não, olha isso aí, cloroquina funciona. Mano, em 2026 eles estão fazendo isso. E eles estão falando contra a vacina. Tá toda a base bolsonarista falando contra a vacina. Essa semana, o Nicolas fez um vídeo falando contra a vacina, já tem 1 trilhão de views. Aí eu sou um Bolsonaro vacinado. Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. A forma de se colocar, a forma de se relacionar com outras, principalmente com a imprensa, eu acho que é uma coisa que o meu filme de vida fala melhor do que em relação ao meu pai, mas eu sou sangue de Bolsonaro. Então os princípios e valores que nós aprendemos aqui com ele e que foram ressuscitados nesse país, Thales, que é respeito à família, respeito às cores da nossa bandeira. A bandeira do Brasil estava jogada na lata do lixo quando o presidente Bolsonaro iniciou a sua trajetória muito antes, né, de 2018. E hoje, nós brasileiros temos orgulho das cores da nossa bandeira e sabemos que o Brasil tem jeito, o Brasil pode ser governado por um presidente honesto, um presidente comprometido em devolver a esperança ao povo brasileiro. E é assim que eu pretendo me comportar, Thales, com muita responsabilidade e muito consciente da minha capacidade política, porque ninguém faz nada sozinho. Não adianta falar, prometer um monte de coisas mirabolantes aqui e não ter condições de viabilizar isso dentro do Congresso Nacional ou, de alguma forma, fazer com que o Supremo Tribunal Federal ou alguns ministros do Supremo Tribunal Federal voltem a respeitar a Constituição para que possamos ter previsibilidade, segurança jurídica novamente e que a lei...
Ele fala disso, né? Não, eu sei como fazer, não sei o quê, porque eu tenho experiência no Congresso, não adianta ficar colocando proposta mirabolante. A gente tá falando do Renan, né? Ele tá querendo dar uma... Só que eu lembrei de uma coisa, tem um vídeo do Minato aqui, a gente tem que assistir agora, pra fazer sentido. Não, ele tem uns 24 anos no Congresso, ele sabe como fazer as coisas e não ter proposta mirabolante, caralho, é 4. Vamos ver. O Minato fez um vídeo, mandou cara. R$15. Tem que mandar esse vídeo pro chefe. Ele colocou que começou a odiar o MBL na época da Covid, e meteu que não funcionava as vacinas ainda. Nossa, eu nem gosto de falar de vacina nesse canal, mas vamos ver, vou dar uma olhada. The Vibe Code, vou dar uma olhada. Eu vou responder o Tiff hoje também, não se preocupem. É esse vídeo aqui, ó. Cadê? Minato. Cadê? Esse aqui? O que o atual governo fala? Ele justifica que você não pode prender alguém por causa de um roubo de celular. Comigo vai ficar preso. Eu vou quadruplicar a pena mínima para furto de celular ou receptação. Uma mudança importante na legislação que muda penas para furto, roubo e latrocínio. O autor desse projeto é o deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, que está ao vivo conosco agora. Caramba, né, Flávio? Que engraçado. Você teve 8 anos como senador para conseguir aprovar essa proposta, não aprovou. Agora você aparece como candidato a presidente com essa proposta mirabolante. Que coisa, né? Você teve essa oportunidade no Congresso Nacional e não fez. Sabe quem fez? O deputado Kim Kataguiri. Ele sim é o autor da lei que aumentou penas de furto, roubo, receptação, especialmente o roubo do celular. Esse é o... Vocês entendem? O que o Flávio Bolsonaro está prometendo como senador, como candidato a presidente, ele foi senador por 24 anos, por 8 anos, o Kim Kataguiri fez com mandato de deputado federal. Esse é o nível, cara. É o segundo vídeo que eu mostro o Flávio copiando propostas da missão. O primeiro foi aquele do Flávio copiando as falas do Renan lá no Balestrinho. Agora, se você quiser saber todas as propostas e não somente as que o Flávio copia, comenta a proposta que eu vou te passar o plano de governo inteiro do Renan em PDF. Eu vou até mandar aqui. Eu acho que aqui todo mundo segue o Minato, mas quem não segue o Minato tá errado. Aí, ó, já sigam o Minato aí. Continuando aqui com o bosta do Flávio Bolsonaro. E volte a valer para todos. Que pergunta, que respostinha bosta, mas vamos lá. Candidato, quem fala que é o Wilson Lima, chefe da sucursal de Um Antagonista em Brasília. Temos uma pesquisa da Real Time Big Data sobre o candidato Flávio Bolsonaro. Vamos colocar na tela, se possível, só pra gente constar. Será que a gente consegue colocar na tela o levantamento? Aqui. Foram feitas 2 perguntas. Primeiro, qual é o melhor motivo para votar em Flávio Bolsonaro? Não há motivo para 50% dos pesquisados. 7% acham que ele é mais moderado que Jair Bolsonaro. 16% falam que pelo fato de ter sido indicado por Jair Bolsonaro, e 27% acham que pelo fato de que ser é o único que pode ganhar de Lula. Temos outro slide dessa sondagem da Real Time Big Data. Qual promessa de Flávio Bolsonaro soa melhor? Nenhuma para 38%, 14% responsabilidade fiscal e corte de impostos, 17% plano real da saúde e 31% plano Brasil sem medo. Mano, isso aqui não faz o menor sentido. Ele não tem proposta. Eu duvido que qualquer eleitor do Flávio conheça alguma proposta. Isso aqui foi... Já tinha aqui, ele só, qual a proposta aí? Daí eles citam a proposta. Não existe. O único candidato que está sendo reconhecido e está sendo comentado as propostas, todo mundo comentando, né? Ai, se prendeu, matou, é tão perigoso. É só o Renan, cara. Mas tudo bem. Endurecimento penal. Candidato. Ou do celular, né? Ou a do celular. A de dar celular grátis, essa viralizou bastante. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte. Por que não tem a do celular aqui? Eu fiz essa pergunta para os demais candidatos e eu refaço ao senhor. O que faria o Flávio Bolsonaro, pessoa física, votar em Flávio Bolsonaro, candidato? Wilson, em primeiro lugar, com relação a essa pesquisa, uma das coisas que o presidente Bolsonaro apostou, e eu apostei também, que poderiam colaborar para esse projeto de Brasil que nós vamos oferecer, é quando as pessoas começassem a conhecer um pouco melhor o Flávio Bolsonaro. Porque é alguém que aprendeu ali com os poucos erros e muitos acertos a mais que teve o presidente Jair Bolsonaro, alguém que tem a experiência para poder lidar com o Congresso Nacional, lidar com os outros poderes, alguém que é advogado, alguém que iniciou sua vida pública aos 21 anos de idade como deputado no Rio de Janeiro, já assumindo a presidência da Comissão de Segurança Pública da Assembleia do Rio hoje. Eu sou presidente da Comissão de Segurança Pública do Senado Federal. Então as pessoas vão começar a conhecer as nossas propostas a partir de agora. Essas sabatinas são fundamentais para que as pessoas possam olhar no olho do candidato e sentirem a confiança, olharem como é importante
e ter alguém na presidência da República que vai capitanear diversos processos como esse da segurança pública. Quando a gente lança o Brasil Sem Medo, ali são 12 propostas iniciais, ô Wilson, que são emergenciais que precisamos fazer. A primeira delas que vem... Junito, já viu a cola na mão do Flávio? Isso aqui é coisa de marqueteiro, cara. Os marqueteiros, lembra que o teu... Você lembra que teu pai tinha... você precisa... você é teu pai, vai, coloca, assina na mão. A mão assinada. É muito vergonhoso. Logo de cara, óbvio, é tratar integrantes de facções criminosas, narcoterroristas, como PCC, Comando Vermelho e milícias, como terroristas, que é o que eles são pessoas que dominam territórios, impõem a sua própria lei, um poder para... Quanto pra parar de reagir o Flávio Bolsonaro? R$10. Tá barato. Paralelo. A gente não pode baixar a cabeça e achar normal alguém meter barricada em determinado bairro, cobrar taxa de quem quer trabalhar, de quem quer abrir um comércio, alguém trabalhar, quem tem que pagar R$50 por semana para um traficante ou por um miliciano, aonde a filha de um trabalhador não pode sair para se divertir, porque se um traficante olhar para a cara dela e achar que pode ter ela para esse marginal, um pai ou uma mãe tem dificuldade de fazer alguma coisa, porque é assim que funciona a lei da selva que existe hoje em determinados locais, então a gente tem que resgatar esses lugares. Como eu vi lá em Vila Velha, no Ceará, uma cidade fantasma, onde o tráfico chegou, expulsou todo mundo de casa, e por coincidência, na hora que eu estava lá, fazendo o reconhecimento da área, gravando alguns conteúdos, muitos estavam voltando para as suas residências, onde eu me comprometi ali, Wilson, não só a retomar aquele bairro, aquele local, devolver ao Estado, com os serviços públicos que eles têm direito, de segurança, de saúde, de educação de qualidade, de iluminação, de asfaltamento, de saneamento, de água tratada na pia da sua casa. Quando ele fala de proposta, é uma cópia mal feita das propostas do Renan, cara. Mas também é um grande projeto habitacional para devolver dignidade, e ele vai servir como modelo para todo o Brasil. Então, diversas coisas que nós fizemos ao longo do governo do presidente Bolsonaro, por exemplo, outra coisa que eu vou insistir bastante, nós temos mais de 420 mil títulos de propriedade, seja em áreas rurais, seja em áreas urbanas, pessoas que esperavam há 60 anos um título de propriedade, e o presidente Bolsonaro deu essa dignidade, as pessoas podem plantar naquele local, o que ela plantar vai ser dela, não vai ser de um movimento que se apropria do que ela produz, ela vai poder deixar de herança para sua filha. Isso é uma coisa que eles deveriam usar mais, inclusive. É que isso realmente aconteceu no governo Bolsonaro. Eles meio que fuderam o MST, cara, porque eles ficaram dando título de propriedade. Mas eu confio na burrice do Flávio pra ser um insosso. Para sua neta, aquela propriedade, aquela mãe que tanto lutou para ter aquela propriedade. Chato demais, as pessoas, tem um local chamado no Rio de Janeiro, de Complexo da Maré, onde existem 8.300 imóveis que são em terreno de marinha. Ali é uma propriedade da União. Então, ainda durante o presidente Bolsonaro, nós buscamos a Prefeitura do Rio, que começou a fazer a individualização das matrículas desses imóveis, exatamente para dar dignidade para essas pessoas. Infelizmente, isso não se concretizou ainda, mas eu vou concluir quando for presidente da República a partir do ano que vem, que vai servir de modelo também. Uma área que hoje, grande parte dominada por narcoterroristas, pessoas que não têm o direito de ir e vir, mulheres que não têm onde deixar suas filhas na hora de trabalhar porque não tem uma creche, acabam não podendo trabalhar porque não tem uma creche para deixar. Nós vamos propor, aonde não existem creches públicas com vagas disponíveis perto das suas residências, vamos oferecer o voucher para essas mães, ou para que possa ser usados, inclusive, uma espécie de acolhimento ali social. SC mandou R$20. Toma os 20 e fala do bafo. Chega, não aguento. Esse cara é muito ruim, velho. Esse cara é muito chato, mano. Obrigado. Você salvou a live. Último da noite. Que é isso, é membelizado. Muito bom, né, mulher? Tá o link aqui do Rebelizado. Já siga o brother aí. Já sigam, cara. Já sigam o Rebelizado. Bom demais, cara.